Muito bem, que bom que você está aqui. Que bom que você deu play aqui na nossa terceira. Na verdade, é a quarta aula. Eu errei, mas vamos seguir. Do curso Contando Histórias em Casa, um guia para toda a família. E aí, gostaram? Gostaram dos bonequinhos de papel? Não é mesmo muito legal de brincar com as crianças aí em casa? Não é mesmo muito fácil de fazer? Sim, eu quero que vocês façam aí e me marquem, depois me mandem. Quero ver a molecada toda brincando aí em casa com este material que é muito acessível. E além desse material, eu quero falar aqui de uma outra dica para vocês contarem histórias aí em casa. Sim, mais uma vez utilizando coisas que tem em casa. Bem, eu quero contar aqui primeiro que a criança, ela é por natureza animista. Ou seja, ela dá ânima às coisas. Ânima é vida, alma. Então a criança, por natureza, dá alma às coisas. Ela inventa vida aonde não tem vida, não é mesmo? Isso não é muito legal? Criança pega qualquer coisa e sai falando, sai conversando, sai brincando. Então, essa é uma linguagem própria da criança. A criança está acostumada a essa linguagem. Então, nada mais legal do que usar essa linguagem também para contar histórias para a criança. Afinal, ela vai entender essa linguagem de uma maneira muito fácil, não é mesmo? E aí, ó, vocês podem usar recursos, coisas que tem na casa de vocês. Por exemplo, um espanador, esse aqui, ó, um espanador pode se tornar uma linda princesa. Ai, 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 ai. Sim! Também podemos usar colheres, garfos aí, ó. Esses aqui são coloridos. E aí a gente pode transformar estes garfos e essas colheres em personagens da nossa história. Podemos usar também, ó, peneirinhas. Sim, olha só como dá para brincar com as peneirinhas, dá para criar personagens, contar histórias com estes objetos, brincando com a criança e contando uma história, fazendo com que estes objetos se tornem os personagens, as personagens da história e ganhem vida. E eu vou mostrar como daqui a pouquinho. Olha só também que bonitinho aqui. Essa panelinha. Olha só se não é um senhorzinho de cartolinha na cabeça, se não é um homem bonachudo e bravo com a mão na cintura. Ora, ora, meu filho. Sim, então a gente pode brincar e dar vida com coisas que tem aí em casa. Veja só. Para isso, vocês vão separar a história, separar quais são as personagens dessa história e vão escolher um objeto para cada personagem. Aí é só dar aquela ensaiadinha, aquela brincada. Bem, eu vou contar uma história para vocês e vocês vão poder acompanhar eu contando história com alguns objetos. Dá uma olhadinha. Oh. A Pastorinha de Porcelana, do Hans Christian Andersen. Quem de vocês já viu um desses armários todo trabalhado em madeira? Pois era um desses que havia no velho quarto. Tinha esculpido a figura de um homem com cara feia, pernas de bode, pequenos chifres e uma barba bem comprida. As crianças o chamavam de o grande comandante general-chefe perna de bode. Nome grande, né? E ali, onde ficava, estava de olhar fixo sempre na cômoda, onde havia uma linda pastorinha de porcelana. Tinha um vestido rodado, sapatos dourados e uma rosa fresquíssima na cabeça. Ai, era encantadora. Ao seu lado havia também um limpa-chaminés. Um limpa-chaminés que estava sempre sujo de carvão. Mas ali, onde os haviam colocados, se apaixonaram e ficaram noivos.
Ao lado dos dois havia ainda uma outra figura. Era um velho chinês. Um velho chinês que dizia ser o avô da pastorinha, sem nunca ter provado isso. E este não era um velho chinês qualquer não, pois ele era o único entre todos os seres de porcelana que podia movimentar a cabeça. Ele gostava sempre de exibir o seu dom respondendo às perguntas que lhe eram feitas assim, para sim e assim para não. O grande comandante general-chefe Perna de Bode, quando ficou sabendo que o velho chinês era o avô da pastorinha, fez-lhe um pedido. Velho chinês, peço-lhe a mão da pastorinha em casamento. A pastorinha, ouvindo o pedido, ficou indignada. O quê? Eu que não vou me casar com o grande comandante general-chefe Perna de Bode coisíssima nenhuma? Ouvi dizer que lá dentro há 11 mulheres de porcelana. Pois bem, né? Você será a 12ª. E adormeceu. A pastorinha pobrezinha pôs-se a chorar. Por favor, meu amado, leve-me embora da cômoda. Não quero me casar com o grande comandante general-chefe Perna de Bode. Ele amava tanto a pastorinha que não pôde lhe negar o pedido. Os dois esperaram anoitecer e, sem fazer barulho nenhum, foram descendo pela cômoda, com muito cuidado. Mas quando os dois colocaram os pés no chão, o grande comandante general-chefe Perna de Bode deu um salto e gritou: Cuidado, velho chinês! Eles estão fugindo! O velho chinês acordou e começou a agitar-se com voracidade. Os dois ficaram apavorados. Correram para um lado, correram para o outro, saíram do quarto, desceram as escadas e chegaram finalmente na cozinha. Minha amada, vamos pela chaminé? Pois para mim é o melhor caminho. Mas é escuro demais lá em cima, meu amado. Ora, não se preocupe, minha querida. Eu te ajudarei a subir. E assim fizeram. Subiram. Ufa! E se cansaram. Quando a pastorinha chegou lá no alto da chaminé e que ela colocou a cabeça dela para fora da chaminé... O mundo é grande demais para nós dois, meu amado. Por favor, leve-me de volta para a cômoda. Ele amava tanto a pastorinha que não pôde lhe negar o pedido. Os dois, então, desceram a chaminé, subiram as escadas e chegaram novamente no quarto. Quando lá chegaram, viram que o velho chinês havia se quebrado em 2 partes ao tentar correr atrás dos dois. Que desastre terrível! E fui eu a culpada disso tudo. A pobrezinha chorou tanto, mas chorou tanto, que suas lágrimas inundaram quase todo o quarto. Foi quando... não se preocupe, minha amada. Tive uma ideia. Vamos colar ele com cola super forte. Boa ideia, meu amado, boa ideia. Mua, 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 mua. E assim fizeram. Colaram o velho chinês, que ficou quase como de antes. Só que agora não podia mais mexer a cabeça, pois estava com o pescoço colado e com cola super forte. O grande comandante general-chefe Perna de Bode, quando viu que a pastorinha havia retornado, reforçou o seu pedido. E então, velho chinês, vai me dar a mão da pastorinha em casamento? Sim ou não? O velho chinês ficou em silêncio, pois aquela resposta ele não podia mais dar, movimentando a cabeça, e ficou quietinho, de tanta vergonha. E graças a essa enfermidade é que a pastorinha de porcelana e o limpa-chaminés viveram felizes.
até o dia em que fatalmente se quebraram. E aí, gostaram? Essa história é muito fofa, não é mesmo? Não é legal como uma história ganha os tempos de uma maneira tão linda, não é? Essa história do Hans Christian, que foi escrita há mais de 100 anos atrás, ainda continua nos encantando. E vocês viram aí que eu transformei alguns objetos muito simples em personagens da história. E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um exemplo. Por exemplo, vou pegar aqui o garfo e a colher. Quando a gente vai trabalhar com os objetos, a primeira dica importantíssima é olhar para o objeto. O objeto que vai falar, ele sempre vai se movimentar. Oi, amiguinho, vamos brincar lá na floresta? O personagem que ouve não vai se movimentar. A gente vai olhar sempre para o personagem que está falando. Isso é muito importante para que a gente direcione o olhar para o objeto e para que a criança olhe também para este objeto. Então, sempre que este objeto estiver falando, ele vai se movimentar e a gente vai olhar para ele. Ei, amiguinho, vamos brincar na floresta? Ih, mas a minha mãe falou que não pode brincar na floresta, não. Ah, que bobagem! Vamos brincar na floresta, sim! Perceberam que quando eu movimento, falo com o personagem, com o objeto, eu movimento ele e deixo o que está ouvindo paradinho. Se eu falar olhando para o objeto que está ouvindo, eu vou fazer assim, ó. Oi, amiguinho, vamos brincar? E aí, o meu olhar vai direcionar para o objeto que está parado. E a criança vai olhar para o objeto que está parado, que não está falando, e não vai ver ele fazendo nada. Por isso que é importante olhar para o objeto que está falando. Então, essa é uma dica muito importante. Sempre deixe os objetos aí do ladinho, de uma maneira acessível. Na hora de pegar o objeto, olhe para ele, pega o objeto, traga o objeto para a cena, movimente ele e brinque, se divirta, cria vida. Deixa a criança brincar também, deixa ele ser um personagem. Você pode ser o outro personagem e assim dá para inventar um monte de histórias com todos os objetos que tem aí em casa. E dá para também contar histórias com a história desses objetos. Sim, aonde foi comprado? Quando foi comprado? Em que momento? Numa viagem? Num passeio? Um presente de aniversário? De casamento? Conte para a criança as histórias desses objetos. Quer ver só? Eu vou pegar um objeto aqui e vou contar uma história para vocês. Olha só, essa latinha aqui era da minha avó. A minha avó, quando partiu, eu tinha 12 anos de idade. E a minha avó se chamava Sebastiana. A minha avó Sebastiana era uma vozinha muito fofa, usava sempre lencinho no cabelo. E eu lembro de como esse objeto ficava na casa dela. E eu lembro também o dia em que ela me deu esse objeto. E ela disse para mim que ia deixar comigo esse objeto para que eu guardasse e para que eu se lembrasse sempre dela. Bem, para lembrar da minha vozinha, lógico que eu não preciso obrigatoriamente desse objeto. Mas sempre que eu olho para ele, eu lembro da casa dela, eu lembro do cheiro dela, eu lembro da voz dela, eu lembro das histórias que ela contava. E essa é a história dessa latinha. Então, contem histórias dos objetos que tem em casa, contem histórias com os objetos e vocês podem também brincar de uma outra coisa muito legal, que é juntar os objetos para criar um personagem, uma personagem. Por exemplo, a gente pode usar as peneirinhas para fazer 2 olhos e aqui, de repente, a colherzinha para fazer um narizinho, ó. Já vira um bonequinho. Eu juntei objetos assim para fazer um... Vejam só. Para fazer um mosquito, sim! Este é o Frederico. Eu juntei, ó, aqui, mata-mosquito, juntei a colher de plástico, a ponta da colher, as peneirinhas, alguns potinhos, para brincar e criar um Frederico. Então, se vocês tiverem aí habilidades manuais, podem juntar os objetos e transformar num outro objeto para brincar com as crianças. Vou contar para vocês a história do Frederico.
Era uma vez um mosquito chamado Frederico. O Frederico era um mosquito muito do exibido, pois ele sabia voar muito bem e dar piruetas no ar. E por isso ele vivia se gabando. Frederico pensava que era a sensação do jardim. Ele voava para lá e para cá o dia todo. Certo dia, o Frederico resolveu voar um pouco mais longe, quando avistou uma casa. Ele voou bem perto da casa e sentiu vontade de conhecer a casa por dentro. Mas, de repente, pá! O Frederico deu de cara com a janela. Ei, dona janela, pode sair já da minha frente, que eu quero conhecer essa casa por dentro. Saia já da minha frente, janela. O Frederico queria porque queria que a janela saísse da sua frente. De repente, veio voando ali uma linda e colorida borboleta. A borboleta disse ao Frederico: Frederico, se você pedir com educação e gentileza, o vidro, a janela sairá da sua frente e você poderá conhecer a casa por dentro. Que mané! Educação, pedir com licença que nada! Eu quero que essa janela saia da minha frente agora! Que pena. E lá foi a borboleta, seguindo seu voo, sem ligar para o Frederico. O Frederico também nem ligou para a borboleta e continuou por ali. Ora, janela, saia já da minha frente que eu quero passar. E o Frederico continuava com sua malcriação. Foi quando então apareceu ali voando um besouro. O besouro verde foi logo dizendo: Ei, Frederico, pare com esta bagunça e com esta malcriação. É só você pedir com educação para a janela que ela irá se abrir para você. E eu não vou pedir com educação coisa nenhuma. Ela que saia da minha frente. Aliás, saia você da minha frente também. Mas quanta malcriação, quanta falta de educação, hein? Ai, era só o que me faltava. Ô, janela, eu não vou dizer mais, hein? Saia já da minha frente. E lá continuava o Frederico com toda a sua malcriação. Ô janela, eu vou contar até 3 e você vai sair da minha frente agora. 1, 2, 3 e... Ai, eu disse pra você sair da minha frente. Ora, Frederico, se você pedir desculpa, janela... pedir desculpa das suas malcriações, ela poderá ficar sua amiga e finalmente sair da sua frente. Pois eu não quero ser amigo da janela. Eu quero que ela saia da minha frente agora. E lá continuou o Frederico com toda a malcriação. O Frederico não desistia da malcriação. Quando apareceu por ali Dona Joaninha. A Dona Joaninha foi logo dizendo: Ei, seu mosquito lambido, pare com isso, pois você não sabe que o mundo é cheio de palavrinhas mágicas. É só dizer com licença, por favor, obrigado, me desculpe, e assim o mundo todo se abrirá para você. O Frederico então resolveu tentar. Ô, dona Janela, ô, dona Janelinha, será que você poderia, por gentileza, abrir-se para mim, minha amiguinha? E não é que a janela resolveu
aceitar as palavras bonitas do Frederico? E foi então que a janela se abriu. E quando a janela se abriu, zum! O Frederico saiu voando para dentro da casa. Ele conheceu a casa e quando saiu de lá, não se esqueceu. Ô, dona Janela, muito obrigado por ter se aberto. Amanhã eu volto para pedir novamente para você se abrir e para que eu possa conhecer o restante da casa. Muito obrigado, Janela. Até amanhã. Depois desse dia, o Frederico voltou muitas vezes. E ele até ficou amigo dos bichinhos todos ali do jardim. Ele deixou de ser metido e ensinou todo mundo a dar piruetas no ar. Venham, 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 é só girar no ar de uma maneira muito fácil. É mesmo muito legal dar piruetas no ar. Eu também estou adorando. Até a borboleta passou a voar de uma maneira mais divertida pelo jardim. Eles ficaram todos muito amigos e viveram felizes para sempre. E aí, gostaram desse Frederico? Este Frederico é mesmo ótimo, não é mesmo? E aí, essa história fala de como ser gentil, de como ser educado, do quanto a gente sendo educado, o mundo se abre pra gente. E as histórias têm esse poder, o poder de falar com a criança algo sem dizer propriamente o que a gente tem que dizer, não é? Ao invés de você dizer para a criança, menino, seja educado que o mundo vai se abrir para você, a gente conta uma história como a do Frederico, que foi escrito pelo Jonas Ribeiro, ilustrado pelo André Neves e publicado pela Editora Moderna. Este livro aqui, ó, vou mostrar para vocês. Faniquito e Siricutico no Mosquito. Sim, essa história pode mostrar para gente, para a criança, como a criança pode ser gentil e educada. Existem milhões de assuntos e temas que podem ser abordados com a criança indiretamente ou até diretamente após a história, com um debate. E depois da história você pode conversar com a criança, perguntar primeiramente o que ela entendeu, o que ela achou daquela atitude, como é que ela vê aquela atitude depois que ela se mudou, depois que essa atitude teve uma mudança, como é que a criança vê essa mudança? A partir das histórias a gente pode debater assunto com as crianças, fazer atividades, brincadeiras, mas nada que seja obrigatório. Sempre a partir das histórias, a criança tem que brincar, falar apenas aquilo que ela tem vontade. Se ela não tiver vontade de falar, deixa ela. Com certeza ela vai estar processando essa história dentro dela, processando estes assuntos e com certeza ela vai levar isso para a vida dela.